começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Essa com um homem chamado Shu Mo, que está enfrentando um julgamento perante a rainha Liu Hushu em seu palácio. A rainha fica impressionada com sua ambição e pergunta por que ele não se declara culpado de sua intenção de se rebelar. Shu Mo, sentindo-se traído, olha com raiva para ela e pergunta se o veneno em seu corpo também foi dado por ela, suspeitando que tenha vindo do vinho que ele bebeu ontem. Lia permanece em silêncio. Sabendo em sua mente que o ministro foi destituído devido às grandes conquistas de Shu Mo, ela se pergunta por que ele está fazendo essas perguntas. Em vez disso, ela diz a Shu Mo que se lembra que ele já teve sentimentos por ela e que hoje ela o recompensará pessoalmente. Enquanto desembainha sua espada, Shu Mo, sem mais se importar, responde que originalmente encontrou a espada Hushin para ela, nunca imaginando que ela seria apontada para ele. No final, Shu Mo se lembra de seu passado, quando a rainha era apenas uma criança e ele a adotou. Mesmo quando era adolescente, ele estava lá para protegê-la como um pai faria. No entanto, ela não é mais a mesma pessoa, e até lhe diz que tem vergonha dele. Ela então se prepara para brandir a espada, e promete enterrar Shu Mo no mausoléu imperial e oferecer sacrifícios a ele. Todo ano Shu Mo vislumbra as duas personalidades da rainha do passado, uma séria e a outra uma yandere louca. Finalmente, a rainha apunhala Shu Mo no coração, e ele aceita que esse é o seu fim. Tudo. Shu Mo ainda tem um último truque guardado. Ele ativa sua escritura de reencarnação, e então, uma borboleta azul surge no cenário. De repente, Shu Mo desperta em seu passado quando era mais jovem e sorri percebendo que deu certo. Após viajar no tempo e se tornar o príncipe vilão do romance, Shu Mo enxerga todas as oportunidades que eram destinadas ao protagonista masculino. Para alterar seu destino inevitável, ele cultivou meticulosamente a heroína, Liu Hushu, com o objetivo de estabelecer uma nova dinastia e fazer dela o imperador. Shu Mo pensava que havia executado um plano perfeito, mas mesmo assim não conseguiu escapar de seu destino como bucha de canhão. Agora, já cansado e com tudo virado de cabeça para baixo, ele decide não cometer os mesmos erros novamente. Um homem idoso aparece e pede instruções a Shu. Shu pergunta quanto tempo levará para chegar, e o velho informa que levará cerca de meia hora para chegar ao hospital salesiano do retorno. Na sua mente, Shu se recorda que foi naquele lugar onde ele conheceu Liu e onde ele reencarnou. Ele tem consciência de que Liu ainda é uma órfã fraca e indefesa. Shu se lamenta por não poder treiná-la novamente nesta vida, temendo criar outra pessoa ingrata. Enquanto isso, no orfanato onde Liu está hospedada, as crianças estão encantadas com suas roupas novas. Entre elas está Liu, que também reencarnou e se lembra de tudo. Ela percebe que retornou ao passado. Liu agora recorda sua vida anterior após a morte de Shu, quando o palácio estava em chamas. Dois assistentes avisaram que o palácio fora invadido pelas forças da coalizão e pediram que ela saísse imediatamente. Nervosa, Liu perguntou onde ficavam as Green Hills. A equipe aguardava alguém e ela queria saber quem era. De repente, as janelas quebraram e uma garota surgiu diante dela. Claro que os dois assistentes defenderam Liu, chamando-a de bruxa e pedindo que a rainha fugisse. Liu ficou tocada pela lealdade deles. No entanto, no final as cabeças dos dois assistentes explodiram. A garota era na verdade a irmã de Liu, que ela não via há muito tempo. O nome dela era Morning Sun, e ela tinha 2 filhos grandes e rechonchudos. A garota de cabelo branco contou a Liu que quando foi levada por Shu para a academia, desfrutou de toda a glória e riqueza, tornando-se a imperatriz de sua geração. Enquanto isso, Morning Sun só podia competir com cães selvagens por comida, tentando ao máximo sobreviver e testemunhando todos os tipos de dificuldades. Morning Sun se aproximou de Liu, afirmando que ainda perdia para ela. O motivo, segundo ela, foi o fato de Liu ter assassinado Shu. Isso surpreendeu Liu. Então Morning Sun explicou que enquanto Shu estivesse por perto, seria impossível para ela entrar na grande dinastia Yan. Quando Liu estava prestes a responder, Morning Sun de repente apunhalou o coração de Liu. Sem hesitar, Morning Sun contou à rainha que por ter assassinado Shu sem mostrar arrependimento, ela não era digna de ser chamada de imperatriz. Li percebeu que a culpa era dela mesma e ao lembrar de Shu, desejou poder voltar no tempo para corrigir tudo. Com esse desejo, ela morreu. Agora, Liu está bastante confusa, e um garotinho pergunta se ela está se sentindo bem. O menino então sugere que ela se apresse e vista roupas novas, pois um nobre virá escolhê-las. Liu se lembra de uma pessoa nobre e percebe que é Shu quem virá buscá-los. Lembrando-se da época em que ele a levou embora, ela acha que não é tarde demais, que eles estão prestes a se reencontrar, e promete que desta vez, com certeza fará melhor. O zelador chama todas as crianças para o jardim da frente. Mais tarde, no pátio da frente, todas as crianças se reúnem, e entre elas está uma garota de cabelos brancos que provavelmente é Morning Sun, originalmente chamada Xiao Yang. O zelador a repreende, pedindo que pare de se envergonhar e vá para o quintal. Mas Yang não quer ir. Ela promete ficar num canto,
sem incomodar os nobres, pois também deseja conhecer o nobre. Mais tarde, todas as crianças ouviram uma voz dizendo: deixe-me ver as crianças que você mencionou. Yang e Liu ouviram e viram Shu. No entanto, Shu lembra-se de Liu Hushu e pensa que desta vez não terá mais nada a ver com ela. Esta vida. Liu, por outro lado, fica feliz com a presença de Shu, achando que ela escolherá. O zelador explica a Shu que o nível das crianças é geralmente mais alto do que o das pessoas comuns e que, quer sejam adotadas como escravas ou treinadas como soldados, todas estão em forma. Ele até menciona que há uma criança cujos ossos são muito bons e que ela é o melhor material. Apontando para Liu, os olhos de Liu mostram um olhar distante. O zelador então diz a Shu que o preço da menina é um pouco mais alto. Shu responde que dinheiro não é problema. Ele então percebe algo familiar e se lembra de uma pessoa que conheceu no passado. Ele olha para Yang, reconhecendo-a como a futura estrela da manhã. Shu aponta para Yang e pergunta sobre a garota. O zelador a chama de pequena Yang, descrevendo-a como a pior criança que eles têm, com ossos fracos. Nesse instante um homem a chamou Sol da Manhã: não perturbe os nobres. Ela ficou surpresa ao perceber que era ela mesma. Ele se perguntou o que aconteceria se ela fosse levada. Dessa vez Yang não conseguiu segurar as lágrimas, mas ficou quieta, esperando ser escolhida enquanto olhava adiante. Então, ela se levantou e abraçou Shuffle rapidamente, implorando para que a levasse, prometendo trabalhar arduamente para ele por toda a vida. O zelador ficou completamente perplexo com a ação dela e então puxou seu cabelo, mas Shu o impediu. Yang continuou implorando a Shu, pedindo desesperadamente que ele a levasse embora. Shu respondeu perguntando se ela realmente queria que ele a levasse embora. Yang, tremendo de nervosismo, confirmou que sim. Shu se aproximou ainda mais dela e perguntou se ela estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Yang respondeu que, desde que o jovem mestre a levasse embora, ela estaria disposta a fazer tudo por ele. Por outro lado, Liu ficou muito surpresa. Ela se perguntou o que estava acontecendo, pensando que não era para ser assim. Ela se lembrou de que deveria ser ela a levada e sentiu que algo estava errado. Ela sabia que deveria ser a escolhida. Até o zelador ficou surpreso, pois havia escolhido Liu cuidadosamente, e se perguntou por que Shu estava escolhendo o humilde Cao Yang. O zelador tentou perguntar a Shu novamente se ele realmente queria apenas um filho. Quando a Shu estava indo embora e perguntou se havia alguma pergunta, o zelador mencionou que havia muitas outras crianças com habilidades extraordinárias, inclusive Liu. Com raiva no rosto, Shu questionou a zeladora, perguntando se ela estava tentando ditar a ele o que fazer. Isso deixou a zeladora nervosa, e ela rapidamente concordou que os mais humildes não se atreveriam. Liu então correu até Shu, implorando para que ele a levasse e pegando suas roupas. Yang a viu, e também se segurou firmemente. O zelador achou que isso era arrogância e agarrou Liu. Contudo, Shu também segurou Liu. Na mente de Liu, ela pensou que agora seria escolhida por ele, mas estava enganada. Shu deu um tapa na menina, o que surpreendeu Liu, pois na mente de Shu, não era para ser assim. Ele e Liu estavam juntos há centenas de anos, mas ele acreditava que ela não conseguiria realizar nada significativo, como tentar buscar água com uma cesta. Shu não via potencial em Liu. Ele achava que Liu merecia o que aconteceu. Shu se afastou, dizendo que só precisava de Yang. Liu ainda estava perplexo, pois não era para ser assim. O zelador parou Shu. E lhe disse que se ele pegasse apenas Shanyang, seriam necessárias 2000 pedras espirituais de baixo grau, ou 200 pedras espirituais de grau médio. Shu apenas sorriu e perguntou sobre as pedras. Ele continuou perguntando ao zelador se ele ousava exigir pedras espirituais dele, o que confundiu o zelador. Shu então perguntou o que aconteceria se ele se recusasse a pagar. O zelador respondeu que não seria fácil para Shu deixar o local. De repente, 2 ninjas apareceram atrás de Shu e estavam prestes a assassiná-lo na hora. No entanto, ele permaneceu tão calmo quanto o velho de antes, e deu a eles o velho movimento de fazer donuts, como a The One Piece e Rengokyo de Demon Slayer. Isso surpreendeu o zelador, que então exigiu que todos os ninjas atacassem Shu, ameaçando que se não o matassem, eles o fariam, todos morram. Shu então ordenou que o velho chamado Wang cuidasse da situação. Wang deu um salto alto, e em um instante os ninjas estavam mortos. Depois disso, Shu enfrentou o zelador, que implorou por sua vida, oferecendo a Shu tesouros de pedras espirituais e tudo o que ele desejasse. Em sua mente, o zelador sabia que, como Shu queria a garota, ele não tinha escolha a não ser capturá-la como refém. Ele planejou pegar Yang, mas Shu rapidamente cortou sua mão com a mão nua, como se fosse uma espada afiada. Shu disse a Yang que de agora em diante ninguém poderia tirar a vida dela, exceto ele. Ele então invocou uma espada, designando a ela a missão de matar o zelador com suas próprias mãos. Sabendo da extensão do abuso que ela sofreu dele, ele estava certo.
Quando Yang se lembrou de todos os traumas passados que havia sofrido, o zelador de fato a maltratou, batendo nela e chamando-a de nomes. Shu colaborou com empresários honestos, reconhecendo que o tráfico de crianças era condenável. Ele ressaltou que o zelador a havia intimidado, e que agora era responsabilidade dela acabar com a vida dele. O zelador olhou para Yang e implorou para que ela não o matasse, alegando que foi ele quem a salvou. Mas Yang havia prometido a seu mestre que obedeceria às ordens, então ela começou a se aproximar dele. O homem continuou implorando, insistindo que sem ele, ela teria morrido há muito tempo. Os olhos de Yang brilharam de raiva quando o homem expressou seu desejo de que ela tivesse morrido há muito tempo. Ela rapidamente cortou os pés dele, e ao perceber que pretendia torturá-lo, ele implorou para que o matasse. No entanto, ela se recusou e começou a cortar a outra mão dele. Com uma determinação implacável, Yang continuou a infligir ferimentos no homem até ele sucumbir à morte. O interveio, impedindo Yang e elogiando-a por suas ações. Yang olhou para seu mestre com admiração, afirmando que tinha obedecido respeitosamente à ordem dele. Shu garantiu a Yang que, a partir de agora, ela o seguiria, prometendo protegê-la de qualquer um que a intimidasse. O velho Wang então perguntou a Shu o que deveriam fazer com os outros prisioneiros. Shu planejou dar-lhes algum dinheiro e deixá-los encontrar uma maneira de sobreviver por conta própria. Enquanto isso, Liu tentava alcançar Shu, lutando para aceitar sua situação e sentindo que precisava melhorar seu cultivo primeiro. Mais tarde, Shu e Yang andaram em sua carruagem, e Shu notou que Yang ainda não havia comido. Ele a alimentou primeiro e depois lhe prometeu que, se ela escolhesse segui-lo, precisaria se submeter a uma restrição em seu corpo. Uma vez que essa restrição estivesse em vigor, ela nunca seria capaz de desobedecer suas ordens ou prejudicá-lo. Shu ofereceu a Yang a chance de escolher e deixar o passado para trás. Com um olhar confiante no rosto, Yang lhe prometeu que havia tomado uma decisão naquele momento e que não voltaria atrás. Em sua palavra. Concordando alegremente, Shu começou a impor as restrições a ela, o que se mostrou bem-sucedido. Como teste, ele a instruiu a dar um soco nele. Mas ao tentar, ela sentiu dor. Shu explicou que isso se devia às restrições. Se ela tentasse machucá-lo no futuro, haveria consequências. Ele havia aprendido essa lição com suas experiências de vidas passadas. Ao chegarem ao destino, Shu instruiu o velho Wang a providenciar um quarto para Yang, garantindo que ele estivesse devidamente arrumado. Wang mostrou a Yang um quarto lindo, mas ela não estava habituada a tanto luxo e saiu correndo. Quando os criados perguntaram, Yang disse timidamente que poderia dormir no estábulo. Contudo, Wang prometeu a Shu seguir as ordens de garantir a Yang um quarto perfeito. Apesar da timidez, Yang não pôde evitar. Esse gesto de Shu a deixou feliz com seu mestre. Enquanto isso, Shu saiu à procura de algo. Em um local diferente, em um mercado tradicional, um jovem estava interessado em um pingente de jade. Ele tentou negociar com o vendedor, mas de repente Shu apareceu e ofereceu 100 pedras espirituais pelo colar de jade, surpreendendo o jovem e o comerciante. O comerciante, pensando que Shu poderia ser de linhagem real, tentou enganá-lo, dizendo que o jade era muito importante para ele e pedindo um preço ainda mais alto. No entanto, ao perceber seu erro, ele concordou em aceitar as 100 pedras espirituais. Shu fez a compra rapidamente, sabendo que o jovem era Lin Yi, um herói órfão que vagava pela terra. Lin Yi havia encontrado um artefato raro de busca de espírito, o pingente de jade, que o colocou no caminho do cultivo da imortalidade e transformou sua vida. Com sua missão cumprida, Shu esperava que seus caminhos não se cruzassem novamente no futuro. No entanto, Lin Yi também sentiu algo especial no pingente de jade, notando uma aura que nunca havia encontrado antes. Então Lin Yi jurou que um dia Shu se arrependeria de suas ações. De repente Lin Yi notou um feixe de luz à distância, especulando se era o nascimento de uma criatura espiritual. A empolgação surgiu dentro dele, pois acreditava que essa poderia ser uma oportunidade significativa. Depois que Shu comprou o pingente de jade, ele começou a abri-lo e descobriu 2 itens em seu interior. O livro dos espíritos das nuvens e a chave dos espíritos das nuvens são elementos essenciais. A chave do espírito da nuvem permite que qualquer pessoa entre no reino secreto do espírito da nuvem, possibilitando que alguém alcance o reino do céu. Este lugar secreto, chamado de Cloud Spirit Place, foi deixado por antigos imortais e contém tesouros que eles deixaram para trás. Segundo os rumores, a chave é absolutamente essencial para acessar o mundo secreto do espírito da nuvem em sua vida. Hoje, Shu estará encarregado de dirigir o show sozinho. Agora estamos de volta ao palácio quando Shu finalmente chega em casa. Ele pede a Wang para preparar a refeição de hoje. Shu vai ao quarto de Yang para procurá-la. Enquanto isso, Yang está no banho e se sente desconfortável com as criadas que a limpam, então elas a deixam sozinha. Yang fica feliz, pois é a primeira vez que toma um bom banho e parece satisfeita. De repente, Shu a chama, deixando-a constrangida. Shu então entra no banheiro e eu gostaria que houvesse polícia naquela época. Shu finalmente percebe que Yang ainda está tomando banho, então ele pede desculpas e a deixa em paz. Bom trabalho, Shu. Depois de algum tempo, Yang finalmente terminou de se preparar.
Ela vestiu um lindo vestido, arrumou o cabelo e Shu a elogiou dizendo que o vestido combinava bem com ela. Isso, é claro, deixou Yang feliz ao ouvir. Mesmo assim, ele disse a ela para vir jantar, prometendo que tinha algo especial para ela experimentar. Minutos depois, todas as criadas se reuniram para lhe servir uma refeição bem preparada, deixando Yang faminta, pois era a primeira vez que ela comia uma refeição tão luxuosa. Sem qualquer hesitação, ela começou a comer muito, até mesmo engolindo uma enorme tigela de sopa. Ela ficou surpresa com o apetite da garotinha, o que deixou Yang tímida, pois ela explicou que normalmente não comia muito porque não tinha acesso a muita comida antes. Shu entendeu e lhe garantiu que, a partir de agora, o chefe prepararia 3 refeições por dia para ela. Além disso, ele a chamou para ir a um lugar onde ela pudesse se concentrar. Assim que chegaram, Shu lhe entregou o pergaminho do espírito da nuvem, dizendo para ela estudá-lo bem e tentar praticar as habilidades escritas nele. Enquanto isso, o comerciante ficou furioso, achando que era má sorte. Ele agora percebia a importância do pingente de jade, desejando ter sabido antes o quão extraordinário ele era. De repente, um senhor idoso, que era taoísta, apareceu procurando por algo. O comerciante percebeu o idoso e perguntou o que ele desejava. O idoso então questionou se ele estava vendendo o pingente de jade que estava mostrado na imagem. Voltamos a Shu e Yang, onde Shu está ensinando e apoiando o treinamento de Yang. Shu a instrui a unir o céu e a terra, e por fim a respirar profundamente. Shu então observa algo sobre Yang e percebe que ela é mais talentosa do que Liu, possuindo habilidades extraordinárias. De repente, Yang parece ter cometido um erro e acaba se machucando, tossindo sangue. Por sorte, Shu está presente para ajudá-la, e rapidamente instrui seu criado a chamar o Dr. Zhang. Enquanto isso, o jovem garoto que vimos antes, Lin Yi, após encontrar o feixe de luz, observa Liu cultivando a si mesma, flutuando no ar. Ele começa a se perguntar se Liu pode representar a oportunidade mais importante de sua vida. Lin Yi sem querer faz um barulho alertando Liu sobre sua presença. Ela o ataca, apontando um galho afiado para ele e exigindo saber quem ele é. Assustado, Lin responde, dizendo seu nome e explicando que ele é uma criança exilada. Liu fica muito surpresa ao ouvir seu nome e se lembra de que havia um ministro chamado Lin. Ela se lembra de que Lin tinha um grande potencial e poderia até encontrar os tesouros do mundo para ela, embora Shu o tivesse rejeitado na época. Agora, vendo isso como uma oportunidade, Liu acha que Lin pode ser a pessoa certa para ajudá-la. Ela acredita que se ele conseguir encontrar tesouros poderá definitivamente melhorar seu cultivo. Com isso, Li solta Lin e pergunta se é possível que ele viaje com ela por um tempo. Lin concorda e pergunta como ele pode viajar com ela. Voltamos ao quarto de Yang, onde o Dr. Zhang a examina. Ele percebe que, embora a menina possua o misterioso corpo Tianlei, sua constituição é fraca. Essa fraqueza também é o motivo pelo qual ela come demais. Shu então pergunta se ela não é adequada para o cultivo. O médico fica pensativo, incapaz de preparar uma poção para aliviar os defeitos no corpo de Yang, e explica que ela terá que suportar muita dor durante sua prática. Essa é apenas uma solução temporária, a menos que Shu consiga encontrar a antiga grama imortal, o músculo de jade e a grama óssea para um remédio permanente. Shu agradece ao médico pela informação. Yang acorda e Shu percebe que ouviu tudo. Ela confirma isso, expressando sua vontade de trabalhar duro para seu mestre. Shu a adverte sobre os graves efeitos que ela sofrerá, mas Yang está determinada e diz a ele que não tem medo, desde que possa ajudar seu mestre. Ao ver sua ansiedade, Shu sorri e espera que ela cumpra sua promessa. Ele a informa que eles sairão juntos em uma viagem na manhã seguinte. Em seguida, ele lhe entrega remédios Stuxian para aliviar um pouco de sua dor. E Yang o agradece. Mais tarde, naquela noite em seu quarto, Yang não para de pensar em seu mestre. Ao lembrar-se de quando recebeu um sachê dele, ela começa a cultivar com entusiasmo. Ela se pergunta se essa é a dor que seu mestre mencionou, e decide suportá-la. No dia seguinte, Shu vê Yang comendo bastante para se preparar para o treinamento. Após terminar, os dois voam a uma velocidade incrível. Horas depois, chegam à montanha Yulong. Shu diz a Yang que esse lugar secreto nas profundezas das montanhas pode ter os ingredientes que o médico mencionou. Quando começam a procurar, Yang ouve um som e de repente vê um tigre gigante à espreita nos arbustos, prestes a atacá-los. Yang tenta proteger seu mestre, mas ela está muito fraca e só pode acompanhá-lo na busca. No entanto, Shu deteve o tigre usando seu poder. Ele percebeu que havia flores de âmbar ao redor, o que atraiu o tigre. Shu não aceitou que uma simples fera fosse qualificada para tê-los. Então começou a transformar o tigre em ossos, mas ele rapidamente voltou à sua forma original. Surpreendendo Yang, Shu explicou que isso se devia ao poder da escritura da reencarnação. Shu então coletou a flor de âmbar como um dos ingredientes, e eles foram procurar uma caverna para ficar enquanto Yang levava o tigre. Comê-la. Naquela noite, enquanto descansavam na caverna, Yang cozinhou o tigre. De repente, Shu disse a Yang para se concentrar em sua respiração. Yang viu pessoas do lado de fora,
Então Shu explicou que as pessoas eram das seitas, sabendo que o lugar era cheio de perigos e que raramente alguém ia lá, especialmente à noite. Shu desconfiava do propósito deles e planejava assassiná-los por serem um obstáculo. Enquanto isso, Liu e Lin estavam no mesmo local. Liu ficou surpreso ao ver tantos monges de seitas ao redor. Lin avistou um estranho no chão, e ambos inspecionaram a área, questionando-se sobre o motivo do espelho imortal e da flor de âmbar terem desaparecido. Liu tinha suspeita de que Shu pudesse estar envolvido nisso. No entanto, ela sabia que o tempo estava se esgotando e decidiu procurar uma fornalha de alquimia para começar a preparar o elixir. Em seguida, ordenou a Lin que encontrasse um tesouro, mas disse que se ele estivesse com muito medo, poderia simplesmente ficar quieto. Na manhã seguinte, Yang acordou lembrando-se da dor intensa de sua prática na noite anterior, que a fez desmaiar. Fora, Shu aliviou sua dor de cabeça e a elogiou pelo bom trabalho, notando que ela havia alcançado o 6º nível de treinamento de QI. Contudo, Shu não pôde continuar ajudando, pois precisavam reunir os materiais rapidamente. Ele deu a Yang uma poção calmante para o próximo treino, aliviando um pouco sua dor, o que a deixou contente. Então ambos saíram em busca de ingredientes. Chegaram a uma floresta densa e planejaram ir ao mesmo lugar que Li, a fornalha de alquimia. Quando estavam prestes a encontrar o local, Shu avisou Yang para tomar cuidado com a serpente de chifre de jade que guardava a fornalha. Dente Shu ouviu um barulho e ficou surpreso ao ver Lin lutando contra uma serpente. Ele se perguntou por que Lin estava ali. Lin, sem saber por que Liu estava demorando, não teve escolha a não ser lutar contra a serpente. Ao ver isso, ela percebeu que seria um grande problema para o Linux. A serpente era muito forte e rápida, fazendo Lin voar. Quando foi encurralado, Lin pensou que seria o fim para ele, mas felizmente, Shu chegou a tempo de protegê-lo da serpente. A serpente reuniu seu poder e disparou um raio solar contra eles, criando uma enorme bola de energia ao redor da floresta. No entanto, Shu era forte o suficiente para lidar com a explosão facilmente, surpreendendo Lin e a serpente. Yang chegou para apoiar Shu, convocando uma parede de nuvens para deter a serpente. Mas isso não impediu que a serpente disparasse escamas espinhosas contra ela. A serpente rapidamente se lançou sobre Yang para mordê-la, mas Shu a protegeu convocando uma mão gigante invisível para agarrar a cobra. Shu derrotou facilmente a cobra quando a mão gigante explodiu, fazendo com que a serpente se despedaçasse. Depois disso, ele notou que Yang parecia triste. Ao admitir que ela ainda se sentia fraca, Shu lhe garantiu que ela não era fraca. Com o apoio dela, ele aperfeiçoou a técnica do núcleo interno. Ele disse que sem o movimento dela a serpente não teria se assustado tanto, o que baixou sua energia espiritual. Shu agradeceu a Yang pelo bom trabalho e por salvar sua vida. Ele aplicou pomada nas feridas dela enquanto a elogiava. Ao se afastar, Yang ficou feliz, pois era a primeira vez que recebia reconhecimento e elogios de outros. Enquanto isso, Lin estava se escondendo de Shu, preocupado que Shu soubesse seu segredo sobre o valioso item Lynch. Lin tentou escapar, mas já era tarde demais. Shu apareceu bem na frente deles e perguntou para onde ele achava que estava indo. Lin explicou nervosamente que não estava indo a lugar algum. Shu então perguntou sobre seu companheiro, e Lin mentiu, dizendo que toda sua equipe o havia deixado para trás e fugido. Shu então fez outra pergunta, se Lin tinha visto algum monge das seitas. Essa vez Lin disse a verdade, explicando que todos estavam vindo atrás dele. Isso era apenas uma distração para o nosso herói. Como? Quando ele viu Shu indo em direção à caverna, começou a pensar em Liu. Então Shu entrou na caverna e sentiu um estranho odor de sangue. Para sua surpresa, ele viu uma pilha de ossos espalhados. Ele se perguntou se esse era outro desvio do passado. Ele notou os discípulos da seita Lilan e se perguntou por que eles haviam aparecido nas montanhas do dragão de Jade. Ele sabia que o cultivo no 1º e 2º níveis do reino espiritual era inferior ao da serpente espiritual. Ainda assim, apesar da fraqueza, todos foram mortos, o que deixou Shu perplexo. Ele se perguntou quem poderia ter feito isso. Shu sabia que não deveria se preocupar. Mas ao encontrar o tesouro valioso que Lin pensava, agora estava com ele. Ao pegá-lo, ouviu um ruído das cavernas, questionando se havia mais alguém lá. Ele se esforçou para encontrar de onde vinha o barulho, mas não teve sucesso. De repente ouviu Yang gritar do lado de fora da caverna e correu para socorrê-la. Lá, encontrou Liu, que tinha uma habilidade excepcional para se esconder. Liu ficou surpreso ao ver Shu e não escondeu sua raiva. Ela não conseguia acreditar que Yang, a quem chamava de bruxa, havia pedido para Shu trabalhar para ela, aproveitando as oportunidades que originalmente eram de Liu. Liu se lembrou da época em que estava prestes a obter o caldeirão, mas ele acabou nas mãos de Shu. Foi revelado que o item era o fogão da fornalha de alquimia. Ao procurá-lo, ela percebeu que ele não estava em lugar nenhum, concluindo que Shu o havia levado. Furiosa, mas incapaz de fazer algo a respeito, Liu decidiu ir embora imediatamente. Fora da caverna, Yang foi encurralada por membros da seita que a prenderam com bastões de luz mágica. Eles exigiram saber quem ela era e por que estava ali.
Um dos homens sentiu que seus outros membros permaneciam na caverna e especulou que eles haviam sido eliminados. Ele então voltou sua atenção para Yang, observando que esse deveria ser o território da serpente espiritual Chifre de Jade. Vendo que Yang ainda estava fraca, uma aprendiz importante, ele questionou como ela seria capaz de sobreviver. Yang permaneceu em silêncio, levando o homem a agarrá-la em uma tentativa de forçá-la a dizer a verdade. Ele se tornou um cara muito assustador, especialmente quando notou a beleza de Yang. Ele então ameaçou, dizendo que se ela não explicasse claramente o que aconteceu, ele teria que matá-la. De repente, suas mãos foram cortadas por Shu. Todos ficaram surpresos ao ver esse homem aparecer diante deles. Shu desativou e dissipou os feixes de luz, liberando Yang da gaiola. Ela se desculpou por ter sido pega por eles. Os números da seita começaram a atacar Shu quando perceberam que ele estava no reino Lingti. Mas Shu permaneceu calmo, sabendo que era muito mais forte. Ele pegou talismãs de papel e os usou, selando o poder espiritual dos membros da seita para que eles não pudessem usá-los. Enquanto isso, Yang coletou magia espiritual dentro dela, tornando-a mais poderosa. Shu ordenou que ela deixasse um vivo. Com essa ordem, Yang criou uma lança de luz e começou a decapitar todos eles, exceto um, seu líder, que agora só tinha um braço. Yang sorriu, percebendo que agora estava em uma posição mais elevada. Yang então agarra o rapaz e o leva até Shu. Yang diz a ele que cuidou dos outros. Ela até roubou a bolsa de armazenamento deles e a apresentou a Shu. Mas ele não está interessado nela, e diz para ela ficar com ela. Shu então invoca uma bola de energia e a entrega ao homem, acordando. Quando ele acorda, Shu questiona, mas o homem ainda está em choque com medo. Ele lhe pergunta quem ele é e por que está assassinando seus companheiros discípulos. Yang então invoca sua arma leve para ameaçar o homem, o que o deixa com mais medo. Ele lhes diz que seu nome é Yu, e que é um discípulo da verdadeira transmissão da Seita da Névoa do Trovão. Shu então pergunta a Yus por que a Seita da Névoa do Trovão está aqui nas montanhas do Dragão de Jade. Yus explica que eles vieram procurar o lendário Reino dos Espíritos das Nuvens. Ao ouvir isso, Shu fica chocado. Ele pergunta a Yus onde ele conseguiu informações sobre o Cloud Spirit. Yus responde que ela foi liberada por um ancião da Seita da Videira Verde e que isso é tudo o que ele sabe. Quando Shu ouve isso, Yus implora por sua vida. Mas infelizmente para ele, Shu havia planejado assassiná-lo. Então Shu invoca um raio contra Yu e ele acaba morrendo. Os dois então saem para procurar mais ingredientes. Por outro lado, vemos Lin e Liu se escondendo no topo da árvore, mas acabam caindo. Liu escuta a conversa de Shu com Yu sobre o Cloud Spirit Realm e se pergunta que lugar é esse. Isso a perturba, pois ela precisa agir rapidamente. E agora eles estão planejando seguir Shu e Liu para o leste, afinal de contas. Ela quer descobrir o que realmente é o reino espiritual das nuvens. Depois de algum tempo, já é noite quando eles retornam à caverna, onde Shu ativa o item brilhante. Ele explica que eles devem esperar pacientemente o elixir se condensar. De repente, Yang chega com coelhos para o jantar. Enquanto assa os coelhos, ela percebe que eles devem estar perto do terreno secreto, pois cada vez mais cultivadores aparecem do lado de fora. Ela então nota seu mestre, que parece bastante confuso. Em resposta, Shu menciona que ele ainda tem algumas perguntas que não entendeu. Yang diz a ele que conseguiu reunir algumas informações úteis do lado de fora. De acordo com a seita que ela escutou, discípulos de todas as 3 seitas estão agora se aproximando do mundo secreto. Além disso, os líderes das 3 seitas também irão pessoalmente às montanhas do Dragão de Jade. Ao ouvir isso, nosso herói fica surpreso. Yang continua dizendo que por acaso ouviu que um ancião da Seita da Videira Verde saiu certa vez em busca de um pingente de Jade. Após seu retorno à seita, as várias outras seitas começaram a agir por causa disso. Ora, Shu finalmente percebe que isso se deve a ele mesmo. Como ele apareceu em um estado ruim, ele tirou a oportunidade que originalmente pertencia à seção florestal, usando uma reação em cadeia, que levou a situação do reino do espírito das nuvens a ser notada pelo ancião da Seita da Videira Verde. Com isso, tudo faz sentido para ele agora. De repente a fornalha para de funcionar, surpreendendo Shu, já que ele sabe que o elixir está completo, que é chamado de Pílula Yang Primordial Âmbar de Sangue. Ele abre o recipiente e uma luz dourada radiante surge. Shu fica contente com o sucesso do elixir, que ele considera digno de ser produzido pela fornalha do dragão dourado negro, e segura a pílula dourada brilhante. Ele pega uma dessas pílulas e entrega a Yang como recompensa. Ele diz a ela que precisa melhorar seu cultivo para poder ajudá-lo ainda melhor no futuro, o que deixa Yang muito feliz. Shu então se deita, exausto, e informa a Yang que ela ainda tem 8 dias para fazer bom uso da pílula. Depois de 8 dias, a entrada para o reino das seitas será aberta, e nesse momento ela poderá usar a chave para entrar. Yang promete a ele que praticará diligentemente. Ela até começa a cultivar, mas fica com fome, então decide comer primeiro. Enquanto isso, no lado leste da Cordilheira do Dragão de Jade,
vemos um portal gigante e 3 líderes da seita e seu grupo planejando algo no portal. Eles suspeitam que o portal leva ao reino secreto do espírito das nuvens. Um dos líderes, chamado Ancião Teng, realmente alcançou grande mérito desta vez. Agora a entrada para o reino secreto foi firmemente ocupada por suas 3 seitas. Eles acreditam que até mesmo seu Lorde Shumo, que possui um pingente de jade, nunca será capaz de entrar nesse reino secreto além deles, nem mesmo por meio passo. Com a força de suas 3 seitas não há absolutamente nenhuma chance de fracasso. Eles planejam dividir todas as oportunidades dentro do reino entre suas 3 seitas. Ao voltar para Yang e Shu, ela se pergunta há quanto tempo está dormindo, e pergunta ao seu mestre se já se passaram 8 dias. Sentindo fome, ela decide caçar. Para sua surpresa, um puma gigante aparece para atacá-la. No entanto, acontece que o puma é a presa. Quando Yang pega a fera, achando que deve ser o suficiente para encher seus estômagos, o puma não desiste e ataca Yang. Mas agora, ela está mais forte do que nunca, e invoca uma poderosa barreira mágica, causando a morte do puma. No final, eles cozinham o puma. Enquanto comem, Yang observa atentamente seu mestre praticando o cultivo. Ela percebe que, se Shu não acordar em breve, eles poderão perder a abertura do reino secreto. Ela então olha mais de perto o rosto dele e percebe o quanto Shu é bonito. De repente, uma borboleta aparece, fazendo com que Yang a afaste. Shu acorda, e eles se encontram mais próximos do que antes. Isso me deixa desconfortável de ver. Quero dizer, parecia estranho. Vamos lá, cara. Yang se afasta e tenta explicar tudo, mas Shu, sendo uma figura paterna, não percebe isso pois está mais concentrado no tempo. Enquanto isso, na entrada do reino secreto, os 3 líderes estão prontos para entrar. O portal logo começou a se abrir. Assim que o show começou, os 3 líderes lançaram raios laser no portal, criando um feixe de luz dourada no céu. Yang e Shu viram o feixe, e Shu entendeu que já estavam em ação. Contudo, sabia que não tinham as chaves. Então Shu correu até lá e avisou Yang para se segurar, ou Shu poderia cair. Yang, animado, segurou firme em Shu. Com isso, Shu acelerou rumo ao portal. Lá, eles viram os 3 líderes tentando abrir o reino do portal, quebrando. E logo depois ele começou a entrar. Ouviu isso e sabia que eles haviam chegado um passo tarde demais. Então, ele planejou que todos entrassem e esperassem pelos líderes. Por fim, os 3 líderes colocaram um talismã no portal. Shu o reconheceu como um talismã de bloqueio espacial, um precioso talismã espiritual que parecia ter gasto bastante energia para entrar no reino secreto. Ela não se preocupou com o fato de os líderes terem entrado primeiro, pois ele estava focado nos tesouros mais valiosos dentro do reino secreto, algo que os líderes não conseguiriam tirar a curto prazo. Os 3 líderes então ordenaram que todos os seus discípulos entrassem rapidamente. E assim eles fizeram. Enquanto isso, Liu e Lin, disfarçados como membros de uma das seitas, entraram sorrateiramente no portal. De repente Liu sentiu algo e provavelmente era Shu, mas ela não se importou. Ao entrarem rapidamente, os 3 líderes ficaram muito felizes por terem aberto os portões da sala secreta. Para eles, essa era uma oportunidade dentro do reino secreto para aproveitarem com suas próprias habilidades. Com isso, eles entraram. Pouco depois que Yang e Shu os seguiram, Shu notou que o portal estava bloqueado. Então Yang perguntou como eles poderiam entrar. Shu respondeu usando a chave que havia adquirido. Quando entraram, viram um belo vale que parecia o céu para eles. No entanto, Shu não ligava para a paisagem. Ele estava focado em achar a porta antes dos líderes. Shu puxou Yang, sabendo que o reino secreto tinha 9 níveis e que a porta era a entrada para o próximo nível. Ele conhecia por acaso a localização de cada porta em cada nível. Os 2 foram para uma caverna secreta desconhecida. Yang se surpreendeu ao ver uma porta. Shu explicou que todas as portas do reino secreto estavam escondidas nesses locais. Yang notou o design assustador da porta, e comentou que a pessoa que criou o reino dos espíritos das nuvens devia ter uma mente sombria. Nesse capítulo do Manhua, descobrimos que Shumo reencarnou de outro mundo onde ele era o escritor ou autor do romance. No entanto, ele se sentiu magoado ao ouvir Yang descrevê-lo como sombrio ou triste, o que o deixou um pouco irritado. Ele simplesmente ignorou o comentário de Yang, e eles entraram com Shumo de mau humor. Ao entrarem, Yang ficou surpresa ao descobrir que haviam entrado em um lugar parecido com um deserto. Ela perguntou como poderiam encontrar a porta em uma área como aquela. Do nada, uma centopeia gigante apareceu para atacá-los. Shu confiou em Yang para cuidar dela. A centopeia gigante se preparou para lançar um ataque de feixe, mas infelizmente para o inseto, Yang convocou uma mão gigante que bateu na centopeia como um inseto. Ao mesmo tempo Liu e Lin entraram no reino. Lin, conhecendo os atalhos por suas habilidades sensoriais, sentiu dor e percebeu que havia uma erva mortal por perto. Isso surpreendeu Lin, pois ele se perguntou como Lug sabia sobre ela e onde estava. Liu não pôde deixar de pensar em Shu, o que a irritou. Mas que diabos, porque suas buzinas cresceram magicamente? Liu estava com inveja de Yang.
sabendo que Shu devia estar com ela naquele momento. Em lágrimas, ela apenas disse a Lin para ir embora. Quando Liu procurou o rebanho imortal, ela ficou surpresa ao descobrir que ele já havia desaparecido. Shu o pegou mais cedo no primeiro nível e o deu para Yang. Ele se lembrou de ter levado alguns tesouros pelo caminho e disse a Yang para comer a erva para ser mais útil. E assim ela fez, consumindo tudo. Agora enfurecido, Liu socou o chão com muita força, pensando que Shu também devia ter entrado no reino, já que eles foram os primeiros a entrar. Lin percebeu que ela estava irritada e procurou distraí-la. Contudo, Liu estava tão furiosa que deu um tapa nele, e exigiu que ele encontrasse rapidamente a porta para o próximo nível. Enquanto isso, de volta a Yang, ela estava enfrentando um escorpião gigante. Shu notou que todos os ataques dela eram fracos, e que ela não conseguia se concentrar na tarefa imediata. Seguindo as instruções dele, Yang usou um movimento poderoso. Ela deu um soco com grande força e energia, chamando-o de estilhaço da alma do espírito das nuvens, e assim derrotou o escorpião no processo. Isso surpreendeu Shu, pois foi uma decisão ousada e eficaz. De repente outro escorpião apareceu, muito mais forte que o primeiro. Yang não tinha mais energia para combatê-lo, então Shu destruiu o escorpião gigante. Ele elogiou Yang por seus esforços e curou seus ferimentos, agradecendo-lhe com maestria. Depois disso, eles seguiram para outro nível, entrando em uma caverna cercada por cristais negros. Shu se lembrou de outra porta e os levou para dentro. Lá, o lugar estava cheio de pétalas e flores, criando uma bela cena. Yang estava hipnotizada, mas Shu a impediu, dizendo-lhe para respirar e se concentrar, e colocou uma barreira em volta da cabeça dela, explicando que a fragrância era venenosa. Ele sabia que para um alquimista de veneno, a fragrância alucinógena da flor era uma oportunidade inestimável. De repente, o estômago de Yang começou a roncar, indicando que era hora de comer. Shu sugeriu que fossem ao quarto nível para descansar e comer algo. Ele abriu um portal e eles seguiram. Enquanto isso, os 3 líderes descansavam na entrada da sala secreta. Um dos líderes estava frustrado por já terem passado 2 horas sem encontrar nenhuma porta. Seus discípulos pediram desculpas, observando que o reino era vasto e ilimitado, tornando a busca por uma porta como encontrar uma agulha no mar. Sem alternativa, um líder chamado Lai sugeriu usar a arte do desvio, surpreendendo os outros 2 líderes. Eles sabiam que essa técnica consumia muito e drenava a força vital, mas Lei não se importava. Ele insistiu que mantivessem seu objetivo, argumentando que algumas décadas de vida eram pequenas diante das oportunidades que buscavam. Enquanto isso, Liu e Lin enfrentavam um leão. O leão era muito forte e estava prestes a atacar Liu, mas Lin a protegeu, salvando-a da morte. O leão não desistiu e tentou atacá-los novamente. Felizmente, Liu viu uma espada de um homem morto e a usou para esfaquear a boca do leão, matando-o. Lin ainda estava em choque e não se movia muito, então Liu deu-lhe um chute na virilha. Ela então perguntou se ele havia encontrado uma porta, ao que ele respondeu que havia encontrado aquela para onde Shu e Yang tinham ido no primeiro nível. Enquanto isso, Yang desfrutava de sua refeição no 4º andar, enquanto Shu examinava as pedras de jade, sabendo que elas definitivamente seriam úteis. Yang notou um pedaço de jade e se lembrou de que Shu o havia obtido no 2º andar. Shu explicou a ela que se tratava de um espírito extremamente raro, a jade transformadora, o melhor material para refinar armas. Ele acrescentou que a jade poderia até mesmo transformar uma arma espiritual em um tesouro espiritual, o que surpreendeu Yang. Yang então lhe perguntou se ele havia pensado em como usar a jade preciosa, ao que ele respondeu que tinha uma ideia aproximada. Enquanto isso, Liu e Lin estavam lutando contra um escorpião gigante depois de alcançar o 2º nível. Surpreendentemente, Liu o derrotou com facilidade. Ela não esperava encontrar tantos demônios no 2º andar. E então apontou que havia uma luz espiritual muito poderosa por perto. Liu não conseguiu vê-la e perguntou se estava dentro de casa. Lin lhe disse que não deveria ser assim, e que provavelmente era um tesouro ou uma oportunidade. Com isso, Liu correu para procurá-lo, dizendo que não havia tempo a perder, e que eles deveriam se atualizar. Shu e Yang estavam praticando meditação juntos. De repente, Yang sentiu dor e vomitou sangue. No entanto, ela não queria decepcionar seu mestre, e estava determinada a não deixar que ele a tratasse novamente, então se concentrou mais no cultivo. Shu viu isso e ficou muito orgulhoso dela. Na verdade, ela entrou em um estado de iluminação naquele momento, demonstrando tal temperamento e talento que Shu acreditou que realmente valia a pena cultivá-la, e também começou a apoiá-la. Enquanto isso, os 3 líderes ainda estavam presos no mesmo nível. Já haviam se passado 2 horas e eles ainda não tinham notícias da porta. Frustrado, um dos líderes sugeriu que era absolutamente inútil continuar como estavam e propôs o uso da técnica secreta proibida. Os outros líderes concordaram com relutância. O outro líder afirmou que, com base em seus cálculos, cada pessoa teria que sacrificar pelo menos 10 anos de sua vida, o que era uma quantidade considerável. Reconhecendo os perigos do reino secreto, eles concordaram que não deveriam perder tempo, e começaram a usar a técnica proibida. Logo encontraram a porta oculta e Lei agiu rapidamente.
notificando os discípulos para que se preparassem para entrar no segundo nível. Enquanto isso, de volta a Shu e Yang, quando Yang abriu os olhos, ela ficou surpresa ao ver seu mestre apoiando-a, e se perguntou se ele estava protegendo. Shu acordou e viu que Yang havia despertado. Ele sentiu que não havia tempo a perder, e pediu que ela se apressasse para chegar ao quinto nível. No entanto, quando estavam prestes a sair, Yang ficou com fome novamente, forçando-os a ficar por mais um tempo. Liu e Lin encontraram um dragão gigante dormindo no local onde estavam. Ficaram intrigados ao ver um lagarto-dragão do deserto ali. Liu recordou as palavras de Shu sobre o lagarto-dragão do deserto ser um animal muito especial e raro. Com esse conhecimento, informou Lin que provavelmente havia a lendária Jade transformadora de espírito na caverna atrás dele. Mas não sabiam que Shu já a tinha conseguido. Mesmo assim, se perguntaram como poderiam entrar na caverna sem serem notados. Lin então avistou algo de longe. Ao observar os feixes de luz no céu, Lin percebeu que eles eram emitidos pelos 3 líderes em busca de tesouros. Cientes das pedras preciosas e das auras espirituais na caverna, a presença dos líderes despertou o dragão de seu sono. Eles exigiram que todos os discípulos atacassem, alegando que o tesouro e a oportunidade estavam diante deles. Lin hesitou, não querendo deixar que os líderes chegassem primeiro à caverna. Mas Lives o impediu, alertando-o para não subestimar o poder do lagarto-dragão. Enquanto isso, Yang e Shu chegaram ao 4º nível, onde vastas montanhas e florestas os cercavam. Preocupado com os perigos potenciais, Yang pediu a Shu que a guiasse com cuidado. De repente nuvens apareceram, alarmando Yang. Shu explicou que era devido a um encantamento de névoa, alertando que um passo errado poderia prendê-los para sempre. Ele segurou firmemente a mão de Yang, conduzindo-a pelo caminho correto. Por fim, chegaram a uma cachoeira onde o lago brilhava dourado. Yang ficou surpreso e perguntou sobre isso. Shu revelou que era o fluido do sol sagrado, a maior oportunidade no chão. Tomar banho nele poderia prolongar significativamente a vida e aumentar o poder espiritual. Sorrindo, ele explicou que poderia refinar a essência e estabilizar sua fundação. No entanto, Yang insistiu que Shu fosse o único a usá-la. Ele explicou que usá-lo em conjunto nenhum impacto. Mas Yang tinha uma ideia diferente. Ela queria se banhar com seu mestre no fluido do sol sagrado. Enquanto isso, o grupo do líder conseguiu subjugar o dragão e começou seu ataque. No entanto, o rugido do dragão quebrou o selo, causando imensa dor a todos eles. Apesar disso, Liu viu isso como uma oportunidade e usou uma técnica para bloquear suas auras, permitindo que eles entrassem na caverna. Eles viram uma Jade que parecia um logotipo do Roblox brilhando intensamente. Era uma Jade espiritual de alto grau. No entanto, quando ela estava prestes a tocar a Jade, eles ouviram barulhos do lado de fora. Voltamos a Shu e Yang, ambos tomando seu tempo no banho, um longe do outro. Yang fica corado, agradecido pelos espíritos, mas se concentra em cultivar conforme as instruções. Enquanto isso, Shu consegue absorver cerca de 1/3 do poder do lago. Ele toma uma pílula como parte do ritual e começa a cultivar, fazendo com que um redemoinho apareça no lago. Um feixe de luz emana da lagoa, levando Yang a acreditar que seu mestre já havia alcançado o reino espiritual, motivando-o a se esforçar mais. De repente Yang sente uma dor intensa, fazendo com que Shu haja rapidamente e a pegue. Após uma inspeção mais minuciosa, ele percebe um objeto dourado dentro do corpo dela, cuja identidade é desconhecida para ele. Agora voltamos nosso foco para Len e Liu dentro da segunda camada da caverna. Para a surpresa deles, o Jade brilhante do Roblox desapareceu como se fosse uma ilusão. Liu entra em pânico, percebendo que alguém deve ter chegado antes deles e levado o precioso Jade. Deixando para trás as ilusões, Lin considera a possibilidade de haver outros especialistas além dos 3 líderes. De repente, eles ouvem um estrondo e um tremor do lado de fora, sinalizando a chegada de um dragão que se choca contra a caverna. Eles percebem que precisam se apressar para sair rapidamente da caverna. No entanto, Liu interrompe Lin, ao perceber que os 3 líderes estão lutando para lidar com o dragão. Sem saber exatamente o que fazer, eles observam enquanto os líderes se preparam para entrar na caverna. Yang e Shu descansaram e se vestiram. Shu não esperava que as coisas se desenrolassem daquela maneira. Ele notou que a constituição de Yang estava realmente sofrendo uma reação, percebendo que só poderia ajudá-la fornecendo uma ajuda especial. Ela percebeu que suas roupas estavam agora nela. Olhando para seu mestre, perguntou se foi ele quem trocou suas roupas. De repente, Yang sentiu algo estranho em seu corpo, levando Shu a explicar que seu físico tinha falhas. Como havia mencionado antes, ele começou a tratá-la novamente. Enquanto ele a curava, ela não pôde deixar de perguntar se estava atrapalhando. Shu não se importou, e ao invés disso, disse que havia selado temporariamente seu poder espiritual. Ele então lhe deu outro ingrediente, a grama de osso, lembrando Yang do tesouro que ele havia mencionado antes. A grama de osso de gelo com pele de jade. Para reparar seu físico, essa grama em particular foi colhida acima da cachoeira. Originalmente destinada à medicina, Shu acreditava que agora era tarde demais para isso. Restava apenas um método, mas ele envolvia dor extrema. Yang, entretanto, não se intimidou.
Com entusiasmo e confiança, ela declarou sua disposição de suportar qualquer dificuldade e enfrentar qualquer desafio. O primeiro passo exigia que ela se despisse, o que a deixou constrangida. Ao perguntar o motivo, Shu explicou que suas roupas congelariam e se quebrariam. Com a certeza de que era ele quem a vestia, Yang, embora relutante, concordou, cobrindo-se com uma névoa de nuvem. Quando Shu começou a aplicar a grama de osso em suas costas, ele alertou sobre a dor que poderia sentir. De repente, Yang se imaginou sendo puxada para um redemoinho, o que a fez sentir-se fraca. Mesmo assim, ela se esforçou para se manter consciente, decidida a resistir por seu mestre. Presa em uma cúpula de gelo, seu destino estava em jogo. Enquanto isso, os 3 líderes ficaram perplexos com o sumiço da preciosa Jade e frustrados se perguntavam como isso aconteceu. Ao mesmo tempo, Liu e Lin continuavam escondidos, lutando para respirar, mantendo a técnica, que não duraria muito mais. Um dos líderes suspeitou que alguém poderia ter entrado sorrateiramente enquanto eles estavam lutando e levado o tesouro, especulando que o ladrão ainda poderia estar na caverna. Eles tentaram usar uma técnica interna para verificar, o que representava uma ameaça para Lin e Liu. Enquanto procuravam por eles, um dos discípulos lhes deu notícias urgentes. Voltamos ao teste de Yang, onde o gelo começou a rachar e quebrar. Shu se perguntou se ela estava prestes a acordar. De repente, o gelo quebrou e Yang começou a flutuar com grande poder. O gelo finalmente se partiu, e o cabelo de Yang ficou branco como neve. Ela acordou e viu Shu ao seu lado, agradecendo por salvar sua vida. Shu, no entanto, achou que foi apenas um pequeno favor e a aconselhou a usar o fluido sagrado do sol restante. Yang mergulhou na lagoa para se curar. Ao olhar para seu mestre, ela sentiu algo estranho, quase como se estivesse atraída por ele. Shu deu um tapinha na cabeça de Yang, elogiando-a por se adaptar bem ao seu físico, o que a deixou feliz. Enquanto isso, os 3 líderes ficaram surpresos com notícias urgentes sobre a descoberta da entrada para o 3º nível. Decidiram verificar imediatamente, adiando a questão do ladrão. Enquanto corriam para o 3º nível, Lin e Liu se sentiram aliviados e tiraram seus disfarces. Lin ficou nervoso, temendo ser descoberto, mas Liu tranquilizou. Ao chegarem ao 3º nível, os líderes se depararam com um jardim bonito, mas venenoso, sem saber de seu perigo. Lembrando-se dos registros antigos de que o local de descanso ficava no 4º andar, um líder reconheceu algo familiar nas flores. Apesar de os discípulos estarem maravilhados com a beleza, o líder os incentivou a se concentrarem na missão. De repente, alguns discípulos sucumbiram ao veneno mortal, enquanto outros tiveram alucinações que levaram ao caos e à violência. Percebendo a ameaça da flor fragrância da ilusão, os líderes taparam o nariz, mas era tarde demais. Infectados pelo veneno, eles começaram a lutar entre si. Os líderes limparam seu talismã de Jade, que é capaz de remover todas as restrições e toxinas. No entanto, o líder Lei, sendo egoísta, tomou-o para si. Ele não está preocupado com nada agora e ativa o talismã, que brilha intensamente. Enquanto isso, após a nova transformação de Yang, podemos ver que ela se tornou mais madura e seu cabelo ficou extremamente branco. Shu percebe que isso é porque Yang absorveu uma quantidade significativa do fluido do sol sagrado. Yang então diz a Shu que eles precisam avançar para o próximo nível, então os dois voam juntos até a cachoeira. Ao chegarem lá, Yang elimina facilmente o guardião, uma enorme cobra verde. Ela respeita seu professor e diz a ele que sua bondade não pode ser retribuída nesta vida. Minutos depois, Shu aponta a porta para o próximo nível, dizendo que depois do 6º nível não há muito perigo. Mas há mais tesouros e oportunidades além da porta. Enquanto isso, no 4º nível, todos os sobreviventes restantes do 3º nível chegaram a um lugar seguro, mas ainda duvidam que seja realmente seguro. O líder acha que eles devem descansar um pouco, mas os outros 2 querem se apressar para o próximo nível. O homem menciona que o fluido sagrado do sol pode curar seus ferimentos se eles o alcançarem. Por outro lado, Liu e Lin ainda estão no 3º nível. Enquanto caminham, Liu pensa sobre o fluido sagrado do sol, e Lin também ouviu falar dele. Liu então percebe que o lugar é venenoso, então ela cobre a boca para evitar respirar. No entanto, o veneno afetou Lin, tornando-o muito mais agressivo, e ele estava prestes a atacar Liu. Liu rapidamente o chutou para longe. Depois de algum tempo, os 2 chegaram a um lugar muito mais seguro. Liu não se esqueceu do que aconteceu antes e decidiu que, se ele agisse assim novamente, ela o deixaria para trás. Ela então viu a porta do 4º nível em sua mente. Se ela conseguir obter o fluido do sol sagrado, seu cultivo poderá progredir muito rapidamente. Voltando a Yang e Shu, eles chegaram ao 6º nível e viram uma enorme plataforma. Naquela plataforma, uma luz apareceu e dentro da luz surgiu um monge careca. Isso deixou Yang alerta, mas Shu disse a ela que era apenas um fantoche, um dos desafiantes do 6º nível. O monge careca disse a eles que deveriam derrotá-lo para prosseguir para o 7º nível. Caso contrário, ele mataria a todos eles. Falando em um tom agressivo, Shu pressionou Yang a lutar contra o monge careca. Querendo ver seu novo poder, ele até convocou Shu, sentado em uma cadeira para ver a luta.
e incentivou a usar a chance para aprender novas técnicas e espírito. Yang logo ficou nervosa, mas entendeu o comando do mestre. De repente, o monge careca atacou, mas Yang se esquivou facilmente. Ela seguiu a orientação do mestre e começou a lutar. Enquanto isso, os 3 líderes chegaram ao 5º nível, que é perigoso. Shu mencionou que perder nesse nível significaria ficar lá para sempre. Os líderes estavam preocupados e em pânico, mas ele garantiu que valeria a pena, pois o fluido sagrado Sung é uma essência muito rara no mundo. Então o líder Lei disse a seus discípulos para avançarem rapidamente pelas nuvens. Eles entraram na nuvem, mas alguns discípulos se perderam, surpreendendo o líder. De volta com Yang e o monge careca, eles lutavam em super velocidade enquanto Shu observava, estudando as novas técnicas e táticas de Yang. Yang lutava enquanto o monge, um poderoso fantoche, a lançava ao chão. Mesmo assim, Yang não desistiu e invocou um feixe de luz em suas mãos. Isso é tudo para a recapitulação de hoje. Curta e inscreva-se para mais vídeos. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para continuar acompanhando o canal.